Com mais de 200 municípios paranaenses com dados fechados, o novo censo do IBGE deve ser concluído em pouco tempo. O governo do estado anunciou que deve levar em conta no planejamento de ações, com a nova dinâmica populacional e as transferências de recursos às cidades, via Fundo de Participação dos Municípios. Dados preliminares divulgados no fim do ano passado indicam que em cerca de 150 cidades, a população reduziu ou se manteve próxima ao último levantamento realizado em 2010. Já em outras 247 cidades, tiveram aumento populacional, com 35 delas com crescimento superior a 10 mil habitantes. O aumento da população paranaense foi de 11,7% nesse período, superando o índice nacional de pouco mais de 8%. Os dados apontam que segue havendo um crescimento populacional em municípios grandes e também em médios, e uma redução significativa da população das pequenas cidades. O estado conta agora com 22 cidades com mais de 100 mil habitantes. As maiores localidades estão concentradas na região metropolitana de Curitiba, norte e oeste do Paraná. Esse movimento, causado principalmente pelo êxodo da população jovem das pequenas cidades aos municípios maiores, costuma ter como causas a dificuldade de encontrar um emprego, procura de melhor renda, busca por melhores condições de vida e de infraestrutura de modo geral. O superintendente estadual do IBGE, Elias Ricardo, afirma que se este movimento for verificado efetivamente na conclusão da pesquisa, um dos agravantes é a diminuição de repasses a pequenos municípios. Nós estamos identificando, com o censo em conclusão, a questão do crescimento dos municípios médios e grandes, né? E uma diminuição bastante significativa em municípios já pequenos, o que constitui uma dificuldade grande e desafios para as políticas públicas nos próximos anos, com certeza. Porque o desafio é exatamente esse, que o Estado, tanto federal, estadual e municipal, consiga distribuir os recursos da melhor forma, obviamente a questão do FPM, que tem a ver, a partir do momento que o município perca a população, ele também vai perder a FPM. Bom, e depois das críticas e questionamentos na Justiça, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter os coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios sem considerar a prévia do censo de 2022. Essa decisão foi tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu uma normativa do Tribunal de Contas da União. Com isso, apesar do novo censo em andamento, o repasse de verbas da União aos municípios vai levar em consideração os dados de 2018. A Camila Andrade, direto de Brasília, nossa correspondente, nos conta os detalhes dessa decisão do ministro Lewandowski. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, é um repasse da União aos municípios pela participação na arrecadação de tributos federais. Essa distribuição é feita de acordo com o número de habitantes de cada cidade. E como os dados ainda não concluídos do levantamento demográfico apontaram queda populacional, diversos municípios teriam queda nos valores recebidos da União. 702 municípios perderiam cerca de 3 bilhões de reais. No Paraná, 28 dos 399 municípios teriam prejuízo. Entre eles, Tamarana, Paraíso do Norte, Mauá da Serra, Porecatu, Palmital, Mariluz, Piraí do Sul, Alto Piquiri, Paranacite, Barracão, Cerro Azul, Santa Maria do Oeste, Curiúva, Terra Rica, Malete e Ventania. Estamos falando de cerca de 145 milhões de reais a menos, tanto que muitos dos municípios paranaenses já tinham recorrido à justiça contra a normativa do TCU. A decisão do ministro Lewandowski, no entanto, tem caráter liminar. Em seu despacho, o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que mudanças abruptas na distribuição do Fundo de Participação dos Municípios sem a conclusão do censo interferem e acarretam uma indesejável descontinuidade das políticas públicas mais básicas dos municípios, sobretudo de saúde e educação. Para o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, é importante manter a atenção à quantidade populacional de cada cidade, independentemente da decisão do STF, porque o novo censo vai permitir uma análise profunda não apenas da questão populacional, mas do novo comportamento do que ele considera como um novo Paraná.
Paraná cresceu quase 1 milhão de habitantes em 12 anos. Entretanto, um nítido envelhecimento da população. Significa que nós estamos mais longevos, a população do Paraná envelhece, a natalidade ainda continua positiva e curioso o saldo com outros estados brasileiros vindo de outra região para o Paraná e Paraná saindo, ele está praticamente zero. Então significa que o Paraná cresce porque nós estamos mais longevos, mas isso significa que a médio e longo prazo nós podemos perder força de trabalho. Como a indústria movimenta, nós estamos num processo de geração de emprego muito forte, nós vamos precisar fazer essa análise muito criteriosa sobre novas forças de trabalho, como é que nós se dará esse processo, porque isso também vai trazendo problemas muitas vezes na área social, ou demandas por nova infraestrutura. As médias e grandes cidades que recebem essa população extra estão pressionadas pela exigência de novos equipamentos urbanos, como creches, unidades de saúde e serviços, e os pequenos municípios, quando esvaziados, tendem a ter mais dificuldades financeiras. Guto Silva acredita ainda que o censo vai permitir à equipe do planejamento um olhar para a gestão orçamentária para que, seguindo a orientação do governador Ratinho Júnior, continuem as entregas de obras e serviços com mais eficiência. A Secretaria do Planejamento tem como característica a gente poder desenhar o futuro do Paraná. E o censo nos dá essa direção, para onde a população cresce, quais são os municípios que diminuem de tamanho, como é que se dará a questão dos recursos, né? E dados curiosos, né? Que a gente está fazendo uma análise aqui preliminar. Então é um processo de planejamento muito profundo. E esse novo censo do IBGE nos dará essa oportunidade de poder calibrar o orçamento para que a gente possa atender de uma forma organizada e, sobretudo, efetiva a população do Paraná. A expectativa é que, para a conclusão do censo nas 199 cidades que ainda estão com dados em aberto, isso seja feito ainda no primeiro semestre desse ano. Então, é um problema que não é de hoje. Aliás, é importante lembrar aqui que no governo passado, Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, chegou a propor, inclusive, uma PEC do Pacto Federativo que ia extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes. Com isso, de cara, seriam eliminados quase 20 mil cargos públicos, entre vereadores, prefeitos, secretários, e toda a máquina pública desses pequenos municípios. Eles seriam incorporados às cidades vizinhas, caso ali não tivessem pelo menos 10% de suas receitas totais, maiores do que a sua arrecadação. Então, é isso. O que mostra a importância dessa medida que acabou engavetada no Congresso Nacional, mas que agora se mostra necessária na prática. Nós estamos discutindo aqui o seguinte: na prática, escola, são cidades que não têm por que existir. E aqui não tem nenhum demérito em dizer que essa cidade pode existir ou não. As cidades são uma construção histórica. Elas não podem ser feitas por canetadas, porque aí dá nisso. Paranaguá existe por quê? É a cidade mãe do Paraná, Os barcos chegavam ali, é o primeiro povoado do estado, então tem um porquê histórico existir. Sobe a Curitiba, tinha a Vila Nossa Senhora dos Pinhais, foi se adaptando, foi crescendo, foi passando ali os estágios para chegar numa cidade. E foi criando assim Londrina, assim Maringá. Maringá é uma cidade planejada, houve uma decisão de fazer ali uma cidade que hoje é muito próspera, a cidade de Canção que nos ouve agora, Ponta Grossa, Cascavel, tem um porquê existir, Foz do Iguaçu. Agora você pega lá, por exemplo, algumas cidades que foram criadas por decreto, muitas vezes por interesses estritamente políticos. O pessoal queria lá que tivesse um cartório, que tivesse um prefeito, que tivesse uma delegacia, que tivesse um fórum, para ter ali uma pequena nata política que pudesse ajudar de alguma forma o establishment que estava posto. E essas cidades não são sustentáveis. Essa é a grande questão. E agora ficam brigando, escola, por migalhas de recursos, porque no plano geral do Fundo de Participação dos Municípios, isso representa muito pouco. Para aquelas cidades que são praticamente umas vilas, representa muito, mas no plano geral muito pouco. Então ficam brigando ali para tentar sobreviver, porque estão agonizando. Claro que tem que ser dada uma solução, o secretário Guto Silva acerta quando diz, o Paraná tem essa questão para resolver e tem que resolver. Agora a questão tem que ser mais profunda. Esse é o debate verdadeiro. Nós temos sim que discutir essas cidades menores de que 5 mil habitantes que arrecadam menos do que 10% de suas receitas totais, porque são cidades que vivem de repasses. Daí, além do fundo que não vai servir agora, o que acontece? Os prefeitos têm que se arrancar para Brasília e ficar com o pires na mão lá, atrás de deputado para mandar emenda, atrás de ministro para dar um projeto especial, atrás de outras pessoas
para tentar conseguir alguns trocados e assim por diante. Então, nós temos que rediscutir o Pacto Federativo e essa questão dos pequenos municípios não pode ser tratada agora como um chororô. Estão reclamando agora, daí daqui a pouco a gente aumenta um pouquinho esse programa aqui, esse programa lá e dá um jeitinho, porque não é saudável, não é sustentável que esses pequenos municípios continuem existindo.